TV No Artilheiro. momento que você consegue os resultados, não tem por que não mudar, né? Quando eu falo que eu gosto do atacante mais posicionado na área, é pelo sistema que o Grêmio joga. O Grêmio ele constrói muitas jogadas de gols. E é importante você sempre ter um atacante de área para brigar com os zagueiros, para conferir essas jogadas que a gente faz, principalmente de linha de fundo. Mas eu nunca falei para vocês que eu era contra o atacante que se movimenta também. Então, o Tardelli tem se entendido bem aí com o Luciano. Foi uma fórmula de que a gente encontrou após a eliminação para o Flamengo, tem dado certo, eles têm jogado bem. Eu acho que o mais importante de tudo foi que a equipe toda, né, produziu durante os 90 minutos. Muita gente pode achar que no segundo tempo o Grêmio tomou conta do jogo porque estava com um jogador a mais, mas o Grêmio já tinha tomado conta desde o primeiro tempo, desde o primeiro minuto. No intervalo do jogo já havia elogiado a minha equipe, que eles estavam muito bem, que eles tinham que continuar daquela maneira, que nós iríamos ampliar o marcador. E eu acho que a nossa supremacia é há 3 anos. Nesse ano foi mais uma vez comprovada. 5 grenais, o Grêmio não perdeu nenhum grenal, o Grêmio tomou um gol. Não sei se o Grêmio tomou o gol, né? A gente não pode botar na conta nacional que foi gol contra, mas vai. Foi o Paulo Miranda que fez. Então, o gol do Internacional quem fez foi o Grêmio. Mas eu acho que 5 grenais, no momento que você não perde nenhum, a gente mostra a nossa força, inclusive ganhando o campeonato estadual em cima deles. Mas futebol é assim mesmo, você tem que aproveitar o momento, é o nosso grande rival. A gente sempre respeitou, vai continuar respeitando. Agora, a gente sempre vai buscar as vitórias. Foi dessa forma que a gente sempre enfrentou o Internacional. Então, não é por um acaso. O Grêmio disputou 5 grenais e não perdeu nenhum. Então, é a maneira da gente jogar. O Grêmio vem bem nos últimos 3 anos. Como você mesmo falou, esse ano não tem mais grenal. Então, esse ano aqui nós terminamos o ano invictos, 5 grenais, sem perder um. É bom até porque a gente sabe, né, que no fundo tem a rivalidade. Com todo o respeito, obviamente, mas tem a rivalidade. Hoje mesmo, com todo o respeito que eu tenho ao clube do Internacional, a torcida deles, acho que quem viu o jogo comprovou, né? Foi um massacre. Hoje custou barato. Hoje custou barato 2-0. Só você ver os principais lances, as situações que o Grêmio teve. O Internacional teve 5 chutes, nenhum a gol. Então, os números não mentem. Então, hoje, realmente, se o meu time não foi ordem minha, mas se não tira o pé do acelerador, pode ter certeza que ia ser goleada. Mas está de bom tamanho, ganhamos 3 pontos. Nós temos 2 laterais, o Galhardo e o Léo. O Léo jogou 2 jogos seguidos. Lá contra o Vasco, ele pediu para ser que estava sentindo a perna. Aí é questão de inteligência. Eu vou arriscar no terceiro jogo, colocar o Léo para ter que queimar uma substituição durante a partida. Poderia não sentir. Mas ele fez 2 jogos seguidos. Lá contra o Vasco, ele pediu porque ele falou que ia arrebentar, que estava com a perna muito pesada, estava muito dolorido. Então, 3 dias depois, 4 dias depois, não podia arriscar, ainda mais num clássico. Por isso que eu coloquei o Galhardo. O Galhardo vem bem também. Mas eu acho que todo jogador que eu coloco em campo, ele procura sempre fazer o que a gente pede e procura fazer sempre o melhor para a equipe. Da maneira que eu armei a minha equipe, não tem muita mudança, não tem muito o que inventar. Minha equipe joga assim há muito tempo, há 3 anos. A gente sufoca o adversário mesmo, a gente joga dentro do campo do adversário. Aquilo que eu falei para vocês, não foi porque o Internacional estava com um jogador a menos. Foi assim desde o primeiro minuto, praticamente o Paulo Vitor foi um telespectador, não fez nenhuma defesa. E nós criamos bastante, desde o primeiro tempo. Então, acho que eu elogiei bastante a minha equipe pelo comportamento deles, porque a minha equipe jogou e marcou, não deu chance para a equipe do Internacional. É dessa maneira que a gente gosta de jogar, a gente sempre respeita todo mundo, não é porque o Internacional, mas o Grêmio sempre joga dentro do campo do adversário em busca do gol. Eu falo sempre para vocês, independente do local, do adversário, da competição, é a maneira do Grêmio jogar. Eu acho engraçado que antes, não são todos, mas eu vou voltar um pouquinho no tempo no jogo contra o Vasco. É muito fácil criticar. O Renato começou com o Rômulo, começou com o Michel, aí o meio de campo do Grêmio não tem tanta técnica para sair jogando, aí o Vasco começou a sufocar o Grêmio.
Aí criticam. Aí depois vem me perguntar por que eu tomei aquela decisão. Eles não perguntam, ninguém pergunta antes de criticar, espera terminar o jogo, você escalou esses 2 jogadores. Aí vem a explicação. Eu vou te dar a explicação, mais ou menos a explicação de hoje, que aconteceu lá contra o Vasco. Eles querem a parte técnica, como eu quero muitas vezes. Só que eles não pensam, tem gente da imprensa que não pensa, por que eu escalei 2 jogadores altos, apesar de não terem tanta técnica na saída de bola? Porque se você for ver, a jogada fortíssima do Vasco é a bola aérea. Tanto é que nós, mesmo com o time alto, nós tivemos problemas lá. Eles cabecearam, inclusive, bola na nossa trave. Por quê? Era uma maneira deles tentarem fazer o gol na gente. Por isso que eu coloquei 2 jogadores altos, justamente para neutralizar essa jogada do Vasco. Mas ninguém quer saber disso. Ninguém quer criticar. Hoje foi a mesma coisa. Aí eu tirei o Maicon, que é o jogador alto que estava marcando o Guerreiro deles, que é um bom cabeçador. Aí eu tiro o Maicon e coloco o Darlan, a gente ganha também, continua ganhando na parte técnica, mas a gente perde em altura. Aí eu tomo um gol de cabeça dentro da minha área, aí esse mesmo repórter pode falar assim, mas também colocou Darlan e não colocou o Rômulo, que era alto. Não dá para, sabe, some lá de cima não agradou todo mundo. Você acha que o Renato vai agradar todo mundo? O que eu fico, às vezes, aborrecido é com isso. Antes vem a crítica. Não é da tua pergunta, não, estou falando. Antes vem a crítica. Aí depois eles perguntam por que entrou aquele time. Então fala o seguinte, ó, engole um pouquinho a crítica, espera um pouquinho, quando terminar o jogo, chega aqui e pergunta por que eu escalei aquele time. Aí eu vou dar explicação. Aí se quiser criticar depois, critica, mas muitas vezes não dá chance. Eles criticam, aí vem o treinador aqui explicar. Aí depois que o treinador explica, ele tem razão, mas já criticou, tá entendendo? Antes você atira, depois você pergunta se o cara é inocente ou culpado. É a vida, fazer o quê? O grupo pode fazer dentro do campo. Eu sei que nós somos muito mal diante do Flamengo, mas o que eu falei, a gente deu a resposta muito rápida. Quando eu falei que o Grêmio ia disputar a Libertadores, eu falei o G6, o G4, é lógico que o nosso objetivo é o G4, mas tem outras grandes equipes também brigando. Mas vamos brigar, a gente está 2 pontos do G4, tem a possibilidade do Flamengo ganhar a Libertadores, abrir mais uma vaga. Eu acho que o mais importante é a gente continuar nessa pegada, ganhando jogos, se aproximando. Faltam 8 jogos. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos 8 jogos, mas o nosso objetivo é, lógico, colocarmos diretamente o clube na Libertadores. O Mateuzinho, todo mundo sabe, né, do potencial dele, você sabe que eu sou fã do futebol dele. Eu sempre falei isso para vocês. Era um garoto que, quando a gente descobriu na base, trouxemos ele profissional, sabia que ia render frutos. Aí já chegou na seleção brasileira merecidamente. É um garoto que vem se destacando em todos os jogos, jogou muito hoje também. É um jogador que enche os olhos de qualquer treinador, né? De qualquer torcedor. E isso é importante, porque o Grêmio, nesses últimos anos aí, vamos mais recentemente nesse ano, nós descobrimos mais 2 talentos, que é o Mateuzinho, o próprio Jean. Quer dizer, então, todo clube precisa disso, que a gente possa descobrir talentos lá na base, trazer o profissional e fazer com que esses garotos cresçam, porque não tem um clube no mundo, principalmente aqui no Brasil. Você precisa, de vez em quando, formar jogadores no profissional vindo da base para poder vender, porque você não tem um clube que consiga respirar se não for isso. E outro dia eu falei para você numa situação que, conversando com o próprio presidente, você pega um Everton hoje, você pega um Jean, você pega um Matheus, o Grêmio tem por baixo, no mínimo. Eu não vou nem citar outros jogadores, mas só esses 3, o Grêmio tem 100 milhões de euros nos cofres. E o Grêmio chega em todas as competições sempre com os pés no chão, buscando jogadores, comprando jogadores, trazendo jogadores, e sem ter os pés no chão. E isso é fundamental, por isso que o clube anda em todos os sentidos, anda e anda muito bem dentro e fora do campo. O Grêmio, eu sempre falo para vocês, independente do adversário, da competição, do local, o Grêmio joga da mesma forma. O Grêmio joga da mesma forma, independente do nosso adversário. Hoje foi Internacional, o Grêmio não jogou diferente da maneira que enfrenta os outros adversários, não jogou diferente hoje sempre da maneira que enfrentou o próprio Internacional. O Grêmio tem a sua maneira de jogar, eu gosto de ver o Grêmio jogar, eu acredito que o nosso torcedor também. Em 3 anos, se você vê os números aí do Grêmio, eles são excepcionais. Então, por que a gente vai mudar? Então, não é porque hoje o Grêmio foi muito superior ao Internacional, parecia que estava jogando contra isso. Não, o Grêmio joga, respeita todo mundo, independente do adversário. Importante a minha equipe jogar bem e buscar os resultados, e isso a gente tem feito aí, principalmente depois da eliminação que a gente teve diante do Flamengo. A gente deu uma resposta rápida,
buscando aí 9 pontos em 3 jogos, e a gente continua brigando pelo G4. E as lesões, elas aparecem não só no Grêmio, não, em outros clubes também. É muito fácil hoje ouvir alguém dando exemplo de 2, 3 jogadores do Flamengo, mas para você falar de lesões, você tem que entender do babado. Você tem que entender o que o jogador tem. Às vezes uma lesão é mais grave que a outra. Uma cirurgia foi feita, foi feita uma cirurgia aqui, foi feita uma cirurgia no outro clube. Mas tem que ver o grau da lesão, do estiramento. Enfim, então, quando se ganha em qualquer clube, se esconde um monte de erros. Tá tudo certo, está tudo bom, está ganhando, esconde. E aí, de repente, quando você não tem resultado no clube, sempre se apega no departamento médico. O departamento médico ele tem total confiança do presidente, tem total confiança da diretoria e total confiança do treinador. São capacitados, têm a minha confiança, vão continuar trabalhando e sempre procuram fazer o melhor para o clube. Seria muito simples, de repente, não ter um resultado, chegar aqui, mas o meu jogador não sai do departamento médico. Isso nunca vai acontecer comigo. Não vai acontecer porque eu confio neles. Se os jogadores ficam um tempo a mais no departamento médico, porque é necessário. Ninguém vai castigar um jogador. O jogador, o que ele mais quer é jogar. Então, ele procura sempre se recuperar o mais rápido possível para voltar a jogar, para ajudar. O jogador de futebol ele gosta de jogar. Só que, às vezes, nem sempre é possível. Então, é por isso que digo, é muito fácil falar, chegar no ventilador, falar um monte de besteira. Aí você faz 2, 3 perguntas sobre a lesão para essa pessoa, não entende nada, mas gosta de falar, gosta de botar no ventilador. Entendeu? Então, quem estudou medicina que pode responder isso? Melhor do que eu. Só que eu tenho a experiência. Só que as pessoas não têm nem a experiência e nem estudaram medicina. E gostam de opinar. Quanto a... Para o ano que vem, você falou? A minha preocupação agora com o G4, fazer com que o clube, pelo menos o G6, dispute a Libertadores do ano que vem. De vez em quando eu cruzo com o presidente, troco uma ideia com ele. Entendeu? Fica tranquilo. Oi? Não dá para acompanhar o presidente. Eu gosto de outra coisa, eu gosto de chopp. Se eu acompanhar o presidente, eu caio. Mas aí a gente conversa numa boa. Renato, do que depende a tua permanência em 2020? Por exemplo, você aceitaria não receber um aumento, uma valorização salarial, para que o presidente possa investir em uma grande contratação? Deixa eu bater palmas para você. Aí o teu chefe vai te chamar e vai te dar um aumento e fala, não, eu não quero, eu não preciso, está sobrando? Dinheiro não aceita desaforo, meu amigo. Mas eu não vou entrar nessa questão agora, porque eu falei, isso é um papo meu com o presidente, com a diretoria do clube. Agora, você sai com cada um, eu vou te contar. O dia que tiver uma greve lá na tua emissora, eu vou te cuidar. Eu quero ver se você vai fazer greve querendo aumento. Vou ficar de olho em você. Entendeu? Eu acho que o mais importante de tudo é o trabalho que a gente vem realizando aqui. Esse negócio de aumento, não aumento, renova o contrato, não renova o contrato, isso aí eu sempre falei que com 5 minutos com o presidente, com a diretoria, eu me acerto. Eu só tenho que deixar o presidente um pouco longe de mim, né? Porque gosta de um cowboyzinho e esse cowboyzinho acaba comigo. Mas eu me acerto. Entendeu? TV Artilheiro.